A gente vai analisar os números da pesquisa com o Lorival Santana, nosso analista internacional, mas antes, o peso dessa fala neste mesmo local. Lorival, boa noite. Boa noite. Sem dúvida, o desejo dela de marcar a diferença em relação ao Donald Trump, porque, de fato, naquele fatídico 6 de janeiro de 2021, ele reuniu ali milhares e milhares de simpatizantes e disse para eles descerem a Avenida Pensilvânia no final do comício, por volta de 1 da tarde daquele dia, para influenciar no momento em que estava sendo certificada a vitória de Joe Biden, para ir lá e dizer para aqueles congressistas, sobretudo para o Mike Pence, que era o vice dele e estava presidindo a sessão, de que eles tinham que fazer a coisa certa, e a coisa certa seria não certificar a vitória de Joe Biden. Acabou isso durante horas e horas, ficou aquela invasão, aquela violência, né? E o Trump não fez nada, ele ficou assistindo, segundo pessoas que estavam ao redor dele, ele ficou ali curtindo, né? Gostando daqueles fatos que estavam acontecendo de violência, até que mais para o final da tarde ele agradeceu às pessoas que tinham invadido o Capitólio, mas disse que elas precisavam agora voltar para casa. E aí houve aí toda uma investigação, né, com muitas testemunhas sobre o que se passou naquelas horas em que ele estava na Casa Branca. A invasão por si só já seria terrível, mas o momento em que ela aconteceu, numa das etapas da democracia americana, da certificação do resultado da eleição no Congresso, numa sessão conjunta entre Senado e representantes, deputados, isso agravou ainda mais aquilo. E saber se Trump incentivou ou não, essa é a grande questão, né, Lorival? Bem, eu não tenho dúvida de que ele incentivou. Isso para mim está muito claro e acho que para todas as pessoas que viveram aqueles dias. E agora a Kamala Harris faz um discurso, espera-se que haja ali, reúna 50 mil pessoas, em que ela vai fazer exatamente o contraste com aquele discurso, tentar fazer um discurso de união, de defesa da democracia. O Trump, mais uma vez, se recusa a garantir que aceitaria uma derrota, diz que só vai aceitar os resultados se forem justos, se for uma eleição justa e livre, os critérios são os que ele escolher. E a Harris, por sua vez, aceitaria naturalmente uma derrota e procura se colocar como uma candidata que defende a democracia. Então, como você disse, realmente um discurso muito simbólico. E esse último ato grandioso de campanha, digamos assim, de Kamala Harris, vem no mesmo dia em que surge essa pesquisa em que mostra uma situação bastante dividida, bastante apertada, como todas as recentes pesquisas, naturalmente, nos estados de Arizona e Nevada. Exatamente. São dois estados do sudoeste americano que estão entre os 7 estados pêndulo. A situação de Nevada não mudou desde agosto, nessa série de pesquisas da CNN encomendadas ao Instituto SSRR. Já com relação a Arizona, sim, teve uma movimentação interessante. Nós vamos falar de Nevada, estamos mostrando aqui os dados de Nevada, né? Nevada tem eleito democratas, tem votado pelos democratas nas duas últimas eleições, mas assim, eu mesmo fui, por exemplo, em 2008, em 2012, fui a Nevada porque sempre foi um battleground state, um estado em disputa, indefinido, com um eleitorado latino bastante marcado, é lá que está Las Vegas, né? Então tem os trabalhadores daquela indústria de turismo, restaurantes e hotéis, formada muito de latinos, mas que não votam necessariamente nos democratas. É um estado mais pró-republicano, inclusive, neste momento. E nem são tantos delegados assim, são 6 delegados. Exato. É um estado pequeno, né? Já no caso, se a gente puder mostrar a próxima tela, Arizona é mais relevante, são 11 integrantes do colégio eleitoral, quase o dobro, e ali sim há uma alternância realmente muito marcada, e o Arizona votou no vencedor, né? Tanto em 16 e em 20, e desde agosto tem havido uma mudança em favor da Harris. É claro que não em relação ao resultado, é apenas um ponto percentual, está tudo dentro da margem de erro, não é isso. Mas a Harris, o vento tem soprado a favor da Harris em 3 bases eleitorais que são importantes para ela em todos os Estados Unidos e também no Arizona, que são as mulheres, os latinos e os jovens. Essas 3 categorias aumentaram o apoio a Harris a ponto de chegar a 16 pontos de diferença no caso das mulheres, que o mais, obviamente, né, o mais numeroso, mais da metade dos eleitores são mulheres nos Estados Unidos, e ela está conquistando isso. No Arizona,
Quando eu estive lá em 2008, no período da eleição, é um estado que vinha sendo fortemente afetado pela mudança demográfica. As pessoas das costas oeste e leste, Nova York, Califórnia, que são mais liberais, mais pró-democratas, tinham se mudado para o Arizona e outros estados daquela região porque a moradia é mais barata, a escola dos filhos mais barata, mais empregos e tal. E aí eu entrevistei o vizinho do John McCain, que disputava a eleição com o Barack Obama, e ele era um personal trainer vindo de Nova York e ele ia votar no Barack Obama. Então eu fiz a matéria, nem o vizinho do John McCain vai votar nele. De fato, era um termômetro, Barack Obama se elegeu. Mas é interessante isso, né, Lorival? Como o objetivo dos candidatos é conquistar o público desses estados, porque conquistando o maior número de votos em cada estado, a eleição americana é assim, você conquista todos os delegados que compõem, seja os 6 de Nevada, os 11 do Arizona, você acaba tendo que fazer promessas e estratégias muito focadas naquele estado. Exatamente. Acaba perdendo um âmbito nacional essa eleição, né? Sem dúvida, esse é um desafio muito grande, né? Tem que ser muito customizada cada comício, cada sabatina, né? Os town halls. Então se torna uma democracia muito vibrante nesse sentido. E de fato, as causas são múltiplas. Tem estado que vai estar mais afetado pela mudança climática, como os estados que sofreram com os furacões e tal. Já existem os estados que vivem do petróleo, então você tem toda a razão, é preciso modular muito bem o discurso, claro, sem cair em contradição, obviamente, porque se você cai em contradição... Para não perder apoio de outro lado, né? Será cobrado pelos adversários também. Muito bom. Obrigado, Lorival Santana.